Olá pessoal, meu nome é Roberto Junqueira e hoje nós vamos ver todas as informações com detalhes da aba Índice do JET-Quant. Então vamos começar aqui pelo canto esquerdo superior. Aqui estou selecionando para vocês verem. Este quadro informa para nós os dados numéricos dos contratos dos players na B3, dos ativos mini índice e índice cheio, né? Então a gente consegue ver aqui que então, aqui no JetQuant nós classificamos os players em três grupos: estrangeiros, institucionais e varejo, né? É lógico, pessoal, esses dias me fizeram uma pergunta: mas o quanto isso é confiável, né, essa classificação? Aqui a gente fez essa classificação baseado no tipo de pessoa jurídica ou física que está operando na bolsa. Mas da mesma forma que nós podemos ter contas em várias corretoras, nada impede que, por exemplo, a UBS opere pela XP, por exemplo, ou opere pela Genial ou por qualquer outra corretora, né? Então, a gente, eu vejo muitos YouTubers falando sobre isso e tal. Então, só para deixar claro que isso é simplesmente uma segmentação para a gente poder ver como né, as instituições, vamos falar assim, né, a gente agrupou elas, né, em três grupos para ficar fácil de entender. Vocês vão perceber ao longo do tempo que o mercado ele é conduzido pelo grupo de estrangeiros. E quando os estrangeiros institucionais então estão alinhados, são aqueles dias que a gente tem momentum, força, velocidade, que o preço se move até mais suavemente. Tá? Então, começando a explicação, né, nessa primeira linha, né, nós temos ainda separado por grupos como está nesse momento o saldo de contratos no mini índice, né? Então veja que está escrito ali, ó, fluxo no mini, né, de mini índice. Então no mini índice nesse momento aqui, né, que a gente está fazendo o vídeo, hoje dia 22, os estrangeiros estão com um saldo negativo de 80 mil, quase 81 mil contratos. Os institucionais comprados em 22 mil e pouquinho, e o varejo comprados também em 59 mil. Isso no mini índice. Logo abaixo, nós temos a mesma informação no cheio, né? Porque no mercado futuro nós temos o cheio e o mini. Percebam que os estrangeiros estão com quase 7 mil vendidos, né? Os institucionais com um pouco mais que 14 mil vendidos e o varejo comprado em um pouquinho mais que 21. A soma desses dois, né, cheio e mini, resulta no nosso quadro central aqui, que é o total do fluxo. Né? Então tá aqui mini mais cheio, onde a gente consegue ver esse valor, né, e ver o total dessas informações. Né? Onde está dando um pouquinho mais de 88 mil nos estrangeiros, vendidos, né? Então veja, está vermelho, né? 7 mil comprados no institucional e 81 mil no varejo. Então veja que o institucional ele está arbitrado, né? Porque ele tem 21 mil comprado no mini e 14 mil vendido no cheio. Ou seja que ele não tomou uma direção total, né? Apesar do preço ter caído até agora, ele ainda está arbitrando. Né? Isso aqui é uma informação importante, pessoal, porque às vezes, principalmente no começo do dia, quando os players estão montando as posições, enquanto eles estiverem com divergência no mini e no cheio, significa que eles ainda estão montando as posições, ou seja, até é lógico, tem gente que opera scalp, vai ter outras tipo de operações, né? Mas aqui a gente consegue ver claramente que eles não tomaram a decisão do que eles vão fazer no dia, né? Continuando aqui, então, no nosso quadro, logo abaixo, nós vamos ter as informações, essas informações aqui todas, elas são zeradas a cada 1 minuto, ou seja, a cada candle de 1 minuto, ó, zerou nesse momento, elas zeram e começam a ser contabilizadas.
na primeira linha aqui desse quadrinho, nós temos a agressão de compra, né? Ainda dividido por estrangeiros, institucionais e varejo, né? Sempre. Nós temos a agressão de compra instantânea nesse candle de 1 minuto que está acontecendo agora, né? Abaixo as de venda, né? Abaixo aqui o saldo, né? Que nada mais é que a soma desses dois, né? Então mostra o saldo, né? E a diferença de quando abriu esse candle de 1 minuto, né, do fluxo. Então a gente consegue ver se nesse momento, né, nesse candle de 1 minuto que está acontecendo agora, o que os players, né, o grupo de players está fazendo. A gente vê que os estrangeiros estão comprando, os institucionais estão vendendo e o varejo também está vendendo. Uma coisa importante aqui, pessoal, para todas essas informações, vocês devem ter percebido que existem as cores e diferentes tonalidades de cores, né? Então, o que significa? Como nesse caso, né, os estrangeiros aqui representam 50% do fluxo no mini, né, de venda, eles estão com um vermelho bem escuro. Né? Como eu tenho dois grupos de players aqui comprados, percebam que o varejo, como tem um número maior, ele está com um verde mais escuro do que os institucionais. Então as cores são também para a gente diferenciar quem está com mais peso e menos peso. Na linha de baixo, a gente tem o contrário. Nós temos os estrangeiros institucionais vendidos no cheio. Mas percebam que o cheio dos institucionais está um vermelho mais escuro. Por quê? Porque eles eles detêm 35% da venda, né? Enquanto os estrangeiros apenas 15%. Então essas cores também servem para rapidamente a gente bater o olho e ver quem está mais vendido, mais comprado. Né? E isso serve aqui também nas agressões, no saldo, em todas as informações. Né? Aqui no quadro ao lado direito, nós temos aqui no centro, né, do dashboard a informação de agressão dos players. Aqui nós estamos contabilizando todos os players, né, estrangeiros, institucionais e varejo, tanto no mini como no cheio. Então a gente está fazendo um consolidado. Né? Então a gente vê que a gente tem neste momento uma predominância vendedora. 77% das agressões são de venda. Não é à toa que o índice está caindo. Né? E 23% de compra. Abaixo, nós temos um quadro que apresenta os 10 players com maior saldo de compra e os 10 players com maior saldo de venda. Então a gente consegue ver como está a posição desses players. Então, por exemplo, a BTG nesse momento está com um saldo comprador de 35.517. Né? Porque ela tem contratos de comprados e vendidos, né? Mas o saldo é maior na compra. Né? Depois a XP, né? Assim vai. E na venda nós temos aqui a UBS dominando a venda, depois o Goldman. Então nós temos 10 players desse lado e 10 players desse lado. Né? Mais vendidos e mais comprados. Esse horário aqui, né, ele representa o horário local, ou seja, da sua máquina, data e hora da sua máquina. Mas ele é atualizado toda vez que o sistema recebe uma nova informação. Né? Porque o dashboard, o que ele é? É uma página, né, que está recebendo essas informações em tempo reais e plotando para vocês poderem acompanhar. Então, toda vez que ela atualiza, né, ela plota. Ela atualiza mais de uma vez por segundo. Né? Por isso que parece que é um reloginho. Né? Aqui do lado direito, né, nós temos aqui 3 informações. Né? A primeira delas, ela representa o total do fluxo em percentual. Na verdade, esta informação aqui, né, de total do fluxo, é exatamente a mesma informação que está aqui. Só que aqui em forma de barra mostrando o percentual. Né? Então, ES de estrangeiros, IN, né, tá pequenininho aqui, de institucionais, e VA de varejo. Então percebam que o percentual é exatamente o mesmo. Eu estou com agora 50% dos estrangeiros vendidos, então está aqui 50%. Né?
É apenas uma forma visual gráfica para a gente entender como que está a dominância no mercado, né? Aqui do ladinho direito, o nosso sistema ele calcula, baseado no preço de abertura, quais são as 5 resistências, ou seja, acima da abertura, e os 5 suportes abaixo da abertura, né? Essas cores aqui, vermelho significa o quê? Significa que o preço atual, né, o preço atual, está aqui, ó, preço atual, ele está abaixo da resistência ou do suporte. No caso de hoje, né, ele está exatamente entre a primeira resistência e o primeiro suporte. Por isso todos os suportes estão verdes e todas as resistências estão vermelhas. Assim que o preço cruze ou atinja, né, por exemplo, essa primeira resistência, ela e passe dela, né, vocês vão perceber que ela vai ficar verde, porque daí significa que o preço está acima. O mesmo aconteceria se ele passasse para baixo, por exemplo, do S1. Ela se tornaria vermelha, porque significa que o preço está abaixo. Então, pelas cores, a gente já consegue ver, né, que o preço está, nesse momento, trabalhando entre o primeiro resistência e o primeiro suporte. Esses resistências e suportes, eles servem tanto como resistência e suporte, né, como o próprio nome diz, mas também como alvos. Se fizer uma operação, você pode executar parciais ou até tua saída nesses pontos, que são pontos muito relevantes, né? E são atualizados diariamente conforme a abertura do dia. Agora nós vamos interpretar aqui o quadrinho de informações, né? Esse quadrinho, então ele tem o nome aqui da informação, né? No primeiro, aqui eu estou selecionando. Depois ele tem o valor, né? A variação em pontos e a variação em percentual, tá? O valor, então aqui no caso do atual, né, é o valor atual do ativo, né? Nesse caso a gente plota do mini índice aqui no dashboard, né? Porque é o que tem mais volatilidade, também mais liquidez. Então a gente atualiza esse valor pelo valor do mini índice. Então, nesse momento ele está no preço de 132.130 pontos. Essa variação em pontos, ela é a diferença entre o valor atual e o fechamento do dia anterior. Então, o que acontece? Como ela está negativa, significa que nós já estamos abaixo do fechamento anterior. E a variação percentual é a mesma coisa, né? Então, agora ele está com menos 0,07. Né? É 100 pontos aqui, né? Está muito pouquinho, mas em relação ao fechamento de ontem. Né? Na linha seguinte, nós temos o valor máximo de hoje, né? Então 133 mil. E qual é a diferença em pontos do preço atual sobre o valor máximo? Então, percebemos que do topo de hoje nós já caímos 840 pontos. Né? E aqui o percentual dessa variação. Aqui vale as regras de cores novamente. Então, está vermelho por quê? Porque o preço atual está abaixo da máxima. Né? No caso da máxima, ele nunca vai ficar acima, né? Mas a gente consegue ver aqui os 50%, né, que é o centro entre a máxima e o dia do dia de hoje, né? Tá vermelho também. Por quê? Porque ele já está abaixo dos 50%. Né? Se estivesse acima, ficaria verde. Então veja que nós estamos já 280 pontos abaixo dos 50%, ou seja, do centro de todo o range do dia. Né? A mínima, né? Fizemos uma mínima no 870, então estamos nesse momento 290 pontos acima da mínima. Pode ser que seja um pullback nesse momento, né? A diferença entre a abertura do dia, então ó, abrimos lá e já caímos 800 pontos. Né? Chegamos a fazer uma máxima ali, né? Mas já caímos 800 pontos. A relação sobre o fechamento do dia anterior, então aqui a gente tem o preço do valor do fechamento anterior, e essa variação vai ser exatamente a mesma do atual, né? Porque eu sempre estou comparando o atual com essa informação. Né? O ajuste do dia, né? Nesse caso, veja que estamos acima do ajuste, né? Então, cento e poucos pontos acima do ajuste do dia. É muito provável que nesse momento o preço esteja indo buscar o ajuste. Né? E aqui começa o range. Né? O quanto foi o range, ou seja, a variação do dia de hoje.
Esse range ele é calculado o quê? O máximo menos a mínima. Então veja, a diferença entre a máxima e a mínima está de 1.130 pontos. Então hoje a gente já teve uma variação, né, uma movimentação de preço entre a máxima e a mínima de 0,86. E logo abaixo a gente tem a estatística do range dos últimos 5 dias, dos últimos 10 dias e dos últimos 20 dias. Então nos últimos 5 dias a média de variação é de 1.282 pontos. Ou seja, ainda faltam 152 pontos para a gente atingir a média dos últimos 5 dias. Né? A mesma coisa aqui em relação aos últimos 10 dias e os últimos 20 dias. Né? Então a gente consegue ver que a média de variação ela vem caindo ao longo do passar dos dias. Né? Porque nos últimos, a média de 20 dias era 1.529 pontos, né? Depois 1.544 e agora nós estamos com uma média de 1.282. E realmente, os últimos dias a bolsa está totalmente lateralizada. Né? Então a gente consegue ver detalhadamente isso daqui. Né? Para que mais serve, pessoal? Quando o preço, né, o preço não, o range do dia, ele começa a ficar um pouco maior do range dos últimos 5 dias, dos 10 dias, é lógico, isso não é uma regra, mas é muito provável que o preço não vá fazer mais novos movimentos muito grandes. É lógico, a não ser que saia uma notícia, alguma outra coisa que. Né? Mas o preço, né, o range do dia, ele tende a ser muito parecido. Né? Então tende a ficar muito próximo da sua média. Né? Então isso para quem às vezes quer comprar um topo ou vender um fundo, né, achando que vai fazer novos topos ou novos fundos, ele serve também para ter essa base de análise. Pô, para atingir a média dos últimos 5 dias, temos apenas 150 pontos. Né? Lógico que a gente está caindo, então se a gente pensar em vender esse fundo, tem que valer muito a pena esse risco-retorno para fazer essa venda. Né? Lógico que isso depende da estratégia de cada um, né? Mas essa informação é importante por causa disso. Né? Continuando aqui, eu vou pegar aqui no cantinho direito aqui os FIBOS do dia. Né? Esses FIBOS são recalculados toda vez que a gente tem uma máxima ou uma mínima. Né? Então são pontos importantes no range do dia. Né? Ou seja, olha lá, nesse momento até piscou aqui o 23. Ó. O preço, ele fez um fundo, né? E daí foi recalculado, ó, então tá ficando verdinho. Por quê? Porque ele tá na região ali do 23,6. Né? Então, como eu falei, pode ser que ele esteja fazendo um pullback para ir de novo retestar o fundo. Né? E por isso ele está vermelho, porque o preço está agora, nesse momento, abaixo de todos os ranges de FIBO. Né? Quando ele passa do valor, ele fica verde. Então, novamente, as cores aqui nos dizendo aonde o preço está em relação às informações. Aqui no centro, nós temos um quadrinho que reflete o Ibovespa, ou seja, nós temos os status das ações. Esse valor aqui em parênteses é qual é o valor do Ibovespa em percentual nesse momento. Veja que o Ibovespa está positivo, apesar do mini índice estar negativo. O mini índice está com menos 0,2, 12, aí o Ibovespa está com 0,15 positivo. Depois nós temos o status das ações, né? Então nós não temos nenhuma suspensa nesse momento, nenhuma em leilão, temos 86 em negociação, né? Que refletem 100% das ações do Ibov. Né? Dessas 86, nós temos 28 negativas, 4 no 0 a 0 e 54 positivas. E dentro dos parênteses, o percentual que cada um desse grupo, cada uma, né, cada grupo representa sobre as 86 ações. Né? Avançando aqui, no lado direito, aqui começa a entrar o nosso sistema quantitativo. Veja que nós temos nesse momento 55 ações positivas, né, e 28 negativas, ali mudou agora. Nós temos muito mais ações positivas, numericamente falando. Né? Mas a pressão e o peso que essas ações estão exercendo sobre o preço
ela está negativa. Então perceba que aqui o peso ações está tendo uma pressão muito mais para baixo do que para cima, por mais que nós tenhamos mais ações com o valor positivo. Né? Então é uma coisa que muitos traders cometem esse erro. Não, essas ações, a grande maioria está positiva, o preço vai subir. Hoje é um grande exemplo de que isso é uma falácia. Né? E aqui nós conseguimos ver o quanto dessas ações positivas, qual percentual está empurrando o preço para cima de verdade, e das negativas, qual percentual está empurrando para baixo. Você veja que por mais que nós tenhamos um maior número de ações positivas e um maior número de ações empurrando percentualmente também o preço para cima, no global, todas elas estão empurrando o preço para baixo. Então isso aqui já é um sistema quantitativo fazendo esses cálculos em tempo real. Agora são 2 horas da tarde, né? O preço ele não está com movimentos muito fortes, mas na abertura do mercado à vista aqui do Brasil e também dos Estados Unidos, a gente consegue ver isso aí variando bastante, né? Mostrando para a gente o preço no trabalho e também nos dizendo qual é a possível, para que lado possivelmente o preço possa ir. Né? E aqui agora do lado esquerdo, também exclusivo JetQuant, nós temos outras informações quantitativas. A primeira delas é a tendência. Tá? Essa é a tendência do preço nesse momento. Então perceba que ela está negativa. Nós estamos nesse momento com uma tendência negativa. Mas também percebam que a cor está amarela. Que apesar dela estar negativa, ela não está não nesse momento ela não está apresentando de fato uma força de tendência negativa. Né? Então o sistema aqui ele vai também, real time está sendo calculado. Né? O que significa? Tudo que for amarelo significa atenção. Atenção ou indecisão do mercado. Indecisão de mercado pode ser também uma reversão. Então toda vez que algum desses indicadores ficarem amarelo, primeiro não faz muito sentido abrir uma posição nesse momento, né? Lógico, novamente, cada setup, estratégia tem um condicional, né? Mas é um sinal de que o mercado está num momento de equilíbrio ou de indecisão ou de troca de polaridade. Né? Então a gente tem que sempre nos atentar a essas informações em amarelo. A gente consegue ver aqui do lado direito, ou ainda aqui, mesmo a tendência, né, ainda para fechar a tendência, mesmo a tendência estando negativa, né, menos 38%, né, isso aqui vai de mais 100 a menos 100. Nós estamos começando a ver uma probabilidade, né, probabilidade de alta. 50% de chance de alta. Essa alta ela pode ser simplesmente um pullback um pouco maior, né? Para depois ir continuar o movimento de queda, como pode ser uma reversão. Né? Isso a gente não tem como saber. Mas matematicamente falando, nós estamos vendo uma probabilidade de alta. Né? Está verde, né? Como aqui no quadro dos contratos, esse verde e esse vermelho, ele também possui as tonalidades. Então está um verdinho claro ainda. Né? Não está aquele verdão bem forte. Né? Então ficar atento a essas informações. Né? Aqui do lado nós vamos ter a pressão. O que é a pressão? A todo momento nós temos vendedores tentando jogar o preço para baixo, né? E compradores tentando jogar o preço para cima. Quando eu falo vendedores e compradores, eu estou falando já dos players que têm posições. Né? E isso é durante o dia todo. Né? Então, a gente consegue ver nesse momento que 30% da pressão é vendedora e 23% é compradora. Essa pressão é instantânea. Né? Então, de certa forma, a diferença entre elas ainda é muito pequena. Por isso que o preço está se movimentando, ele vai um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima. Quando isso aqui, né, seja para um lado ou para o outro, começa a ter uma diferença muito grande, são os momentos que nós vamos ver o preço caminhar com força. Né?
como a pressão vendedora é a maior, a força e o peso ao lado aqui vão estar representando também matematicamente o quanto essa pressão exerce neste momento sobre o preço. Porque quando eu olho ali que a pressão ela é negativa, ela é maior que a pressão positiva, eu não consigo só com essa informação estar entendendo o que está acontecendo. Então eu complemento a análise com os outros dois indicadores, força e peso. Então, esta pressão negativa, ela está com uma força de 56%. Também negativa, né? Só que esta força só tem um peso nesse momento de 40%. E vejo que o peso está amarelo. Então, o que acontece? Eu estou com uma pressão maior de venda, né? Mas eu não estou com uma força e um peso muito grandes nessa pressão. O que eu gostaria de ver, por exemplo, para estar procurando uma entrada de venda? É esses três aqui muito vermelhos, né? E lógico que a probabilidade também é vermelha, né? Porque por mais que eles estivessem vermelho, eu não vou contra uma probabilidade de alta, né? Então, continuando aqui. E logo abaixo aqui nós temos outros três indicadores, também exclusivos da JetQuant, que é o Jet Monitor, o Jet Index e o Ibov Index. O Jet Monitor nada mais é que uma interface, uma interface de inteligência artificial que avalia todas as informações e nos mostra para que lado o preço está tendendo a ir. Então veja que ele está negativo aqui, variando em menos 16, menos 17, mas está amarelo. Ou seja, mostra uma indecisão do mercado, né? Esse monitor, então, ele simplesmente ele pega todas as nossas informações e transforma num índice para a gente poder acompanhar. É como se fosse um acelerador. Acelerador, freio, marcha ré, coisa desse gênero. Então veja que ele vai lá, menos 18, volta para menos 19, menos 21, está aumentando. Né? Quando ele chegar num nível mais forte, ele vai primeiro ficar vermelho claro, né? E depois, quando estiver bem forte, ele vai entrar no vermelho escuro. O Jet Index ele é um cálculo feito sobre o mini índice e o índice cheio. Percebam que apesar do monitor estar negativo, o índice já está positivo. Por quê? Porque o preço está realmente agora dando uma voltada, né? Fazendo provavelmente um pullback. Então ele acompanha o índice, né, o mini índice e o índice cheio, mostrando isso de forma numérica para a gente. E o Ibov Index faz a mesma coisa sobre o Ibovespa. Né? Porque a gente sabe que existe uma relação muito grande entre o Ibovespa e o mercado futuro. Né? Às vezes um puxa ou às vezes é puxado, né? Então tudo depende do momento da estratégia dos players. Né? Continuando aqui, logo abaixo, nós vamos ter aqui em cima, né, como nós já vimos, nós tínhamos o saldo consolidado dos players como um todo, mostrando como estava a agressão. Nessa linha aqui, a gente mostra separado pelos grupos. Né? Lembrando que a gente tem o grupo de estrangeiros, institucionais e varejo. Então, o grupo de estrangeiros está nesse momento com uma agressão de 91% vendedora. Os institucionais com uma agressão compradora de 63% e o varejo vendedora de 63% também. A soma desses três que nos chega nesse consolidado aqui em cima. Mas aqui a gente consegue ver cada grupo de players individualmente. Abaixo, nós temos aqui do lado esquerdo os maiores agressores. Então, na compra e na venda. Então percebam que o maior agressor, né, de compra hoje, nesse momento atual, é a Ideal, que por coincidência também é o maior agressor de venda. Né? Então, só hoje a Ideal, né, ela comprou 840, quase 841 mil contratos, né, e vendeu 868 mil, ou seja, ela vendeu muito mais, né, vendeu no sentido de agressão de mercado do que comprou. Né. Esse
quadro ao lado, ele representa exatamente o saldo, ou seja, aqui é o ideal, né? Se nós pegarmos esses 869 mil menos 842, nós vamos ver que a ideal está aqui, ó. Por exemplo, com 27 mil, 26 agora, né? Então esse quadro central, né, essa informação central dos maiores agressores, está mostrando o saldo. Então a gente vê que por saldo, o maior agressor hoje é o Bradesco na compra, e por saldo, o maior agressor hoje é o UBS na venda. Tá? Nesse último quadrinho aqui do lado direito, nós mostramos os maiores acumuladores, aqueles que adquiriram contratos, seja na compra ou na venda, né, também mostrando o saldo, mas de forma passiva, ou seja, através do livro de ofertas. Né? A gente consegue ver que a XP, até o momento, é o maior comprador. Ou seja, foi no saldo, né? A XP foi o que mais botou ordens de compras no livro de ofertas e o Goldman de venda. E daí aqui vem por ordem, né? Mostrando para a gente de forma decrescente os outros players. Esta informação aqui de cima nada mais é que a soma do saldo de um player, né, ativo, né, ou seja, agressor, mais o passivo. Então a gente vê que a XP está aqui, ó, como o maior comprador do dia. Por quê? 36 mil. Sendo que 25 ela comprou passivamente. São 11 mil, provavelmente é o saldo dela, 10.900 aqui, ó, ativo. Então esse aqui mais esse vai resultar nesse quadro aqui. Lógico que a gente só mostra os 10 maiores, né, tem muito mais players atuando hoje, mas os 10 maiores já é suficiente para a gente ter uma noção de como eles estão atuando. E aqui nós temos a evolução do fluxo, né? Aí separado por grupo também, estrangeiros, institucionais e varejo. Deixa eu rolar aqui. Então a gente consegue, através dos filtros aqui, verificar quem nós queremos ver no gráfico. Por default sempre está o totalizador, né, dos três grupos. Mas a gente pode vir aqui, por exemplo, eu quero ver só o que os estrangeiros estão fazendo no mini índice. Então eu atualizo ali e consigo ver, né, ao longo do tempo, né, como que isso aqui está sendo representado. Então eu vejo aqui 76 mil, né? Então foi no 1 minuto atrás, né? Esse candle assim que fechar, ele vai zerar e vai trazer aqui atualizado aqui. Né? Aliás, é aqui, né? 77, né? Porque eu estou vendo do mini índice só. Né? Se eu quisesse ver o, o mini mais cheio, eu teria que pegar o ES total aqui. Eu consigo, inclusive, plotar todas as informações, se isso fizer sentido para vocês. Né? A mesma coisa aqui, é a evolução do saldo de agressão. Né? Então, esse gráfico aqui central está nos mostrando como isso aqui está evoluindo ao longo do tempo. Né? E aqui o fluxo passivo, né, dos tubarões, né, que daí são só o grupo de estrangeiros institucionais, também como que ao longo do tempo, né, eles vêm passivamente adquirindo contratos. Então percebam que passivamente os estrangeiros estão vendendo contratos na última hora. Né? E os institucionais aqui, mais singelo, mas também estão vendendo. Provavelmente estão realizando lucro. Né? Aliás, estão aumentando posição. Né? E por último aqui, mas não menos importante, deixa eu rolar aqui o gráfico. Nós temos aqui embaixo os gráficos ao longo do tempo. Aí nós estamos vendo os players baseados na classificação da B3. Né? Nós temos aqui investidores não residentes, institucional, pessoa física, pessoa jurídica financeira, pessoa jurídica não financeira e pessoa física. Essas informações elas são consolidadas sempre no próximo dia útil a um pregão. Então a última informação que a gente tem hoje aqui nesse gráfico é do pregão de ontem. Né? Então aqui é dia 21, hoje é dia 22. Né?
Então a gente consegue ver aqui no mini índice, né? Aliás, perdão, no futuro Ibovespa é o índice cheio e o fracionário é o mini índice. Né? Eu mantive esses termos, que são os nomes que estão lá no site oficial da B3, né? Lá não são representados em formas de gráfico. Lá, na verdade, você tem que consultar cada dia e vem uma tabela com a posição dos players. Então aqui o JetQuant ele vai todo dia de manhã, ele vai lá, pega esses dados e transforma em gráfico. Né? Então a gente consegue ver aqui que os institucionais, aliás, perdão, os não residentes, ou seja, os estrangeiros, estão comprados. Né? Ontem, né, fecharam o pregão comprados em 93.903 contratos do índice cheio e 194 mil do mini índice. Né? Então, estão comprados nesse momento, né? No saldo global. Aqui nós temos três botõezinhos, né, que a gente pode. Eu quero ver só os últimos 30 dias. Então, o gráfico se ajusta automaticamente o zoom. Né, mas a gente também pode mexer aqui nessa barrinha e trabalhar o gráfico. Né? Por exemplo, eu quero ver só esse pedacinho. Então, eu vou reduzir aqui e ele vai dar um zoom aqui para mim só nesse pedacinho. Né? Então, e aqui nós estamos vendo então o índice cheio e aqui o mini índice. Espero que todas as informações tenham ficado claras. Caso fiquem dúvidas, por favor, façam comentários, nós vamos responder instantaneamente, o mais rápido possível. Muito obrigado e bons trades.